Boa tarde, alunos do sétimo ano. Aqui o professor Jailson. Nós vamos continuar a estudar o reino Monera, que são as bactérias, né? Hoje nós vamos estudar as doenças causadas pelas bactérias, ok? Vamos lá. Olha, algumas bactérias são capazes de provocar doenças no ser humano ou em outros animais. Entre as doenças humanas causadas por bactérias, merecem destaque, que são as principais. Existem centenas, mas aqui as principais, as mais conhecidas, certo? Tétano, tuberculose, leptospirose, hanseníase e a meningite bacteriana, também chamada meningite meningocócica, certo? Vamos começar pelo tétano. O tétano é uma doença que é causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Está aqui o nome. O nome dessa bactéria é Clostridium tetani. Ela é encontrada na natureza, pessoal, no solo principalmente, em fezes de animais, em metais, como metais enferrujados, cacos de vidro, certo? E uma forma de prevenção do tétano é a vacina. Você, quando é criança, até a mulher grávida, toma uma vacina contra tétano. E quando você se corta com material cortante, tipo a faca, um pedaço de vidro, assim é bom procurar lá o posto de saúde para tomar a vacina antitetânica, né? Que é uma prevenção, porque essa doença não tem cura. O tétano é caracterizado pelos seguintes sinais e sintomas: contraturas musculares, rigidez de ombros e abdômen, dificuldade de abrir a boca, entre outros, né? Se o tétano não for tratado corretamente, pode matar. As chances de morrer dependem da idade, tipo de ferimento, além da presença de outros problemas de saúde, como complicações respiratórias, né, infecções, certo? Então, o tétano não tem cura e a prevenção é tomar a vacina contra o tétano. Se você se cortar com material cortante enferrujado, facas, vidros, né, que estejam no chão principalmente contaminados, o ideal é você ir lá no posto, né, e tomar a vacina antitetânica. Tuberculose. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch. Por que esse nome? Koch foi o cientista que descobriu esse micro-organismo, né? Bacilo de Koch. Até a primeira metade do século XX, do século passado, tuberculose era uma doença incurável. Quem pegava a tuberculose estava condenado à morte. Não tinha cura. Hoje, quando se descobriu que era causado por um bacilo, por uma bactéria, e a modernização da indústria farmacêutica, né, conseguiram produzir antibióticos, que são antibióticos, medicamentos que combatem as bactérias, que são capazes de, né, matar o bacilo de Koch, levar à cura, graças a Deus, né? A principal forma da tuberculose é a pulmonar, mas a gente pensa que a tuberculose ela só ataca os pulmões. Em casos mais graves, elas podem atacar outros órgãos, como rins e até mesmo os ossos, coração, ossos, podem ser atacados. Então, quais são os principais sintomas da tuberculose? Que a principal forma é a pulmonar, né? Pessoal, tosse seca, mais de 15 dias a pessoa tossindo, começar a perder peso, suar frio, febre, cansaço, fadiga, pode ser sintoma de tuberculose. A tuberculose é uma doença que ataca muitas das pessoas assim de poder aquisitivo mais baixo, que não se alimentam bem, está com o sistema imunológico fraco, né? Então, tosse seca, febre, perca de peso, com mais de 15 dias, pode ser sintomas de tuberculose. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir da inalação de aerosóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa. Se tem uma pessoa com tuberculose, ela está próxima a você, ela falar, tossir ou espirrar, ela vai passar para você tuberculose, porque a tuberculose é uma doença altamente contagiosa.
O tratamento da tuberculose, ele é simples e eficaz se você fizer o tratamento de forma correta, feito pelo SUS, em qualquer posto de saúde. Você faz um exame chamado exame do escarro, se deu positivo, você começa o tratamento no posto de saúde e você começa a tomar alguns medicamentos, né, que são antibióticos, e fazer todo o tratamento, só parar quando o médico falar que você está curado. Você fica curado. O problema é que tem pessoas que começam o tratamento, umas duas semanas depois que ele começa o tratamento, os sintomas vão embora. Os sintomas vão embora e a pessoa começa a ganhar peso, para a tosse, né? Recupera as forças e acha que está curado, e muita gente abandona o tratamento. Esse é o grande erro. Porque quando abandona o tratamento, aí a doença volta mais forte, a bactéria volta mais forte e é mais difícil o tratamento. Acaba se tornando uma doença crônica, uma doença que você fica tratando, mas ela não tem mais cura, certo? E vai levar à morte. Então, tem que fazer todo o tratamento de forma correta e só parar quando o médico dizer que a pessoa está curada. Leptospirose. A leptospirose é uma doença também por uma bactéria, causada por uma bactéria, né? Leptospira. E ela ocorre muitas vezes em período de enchente, após uma enchente, onde as pessoas têm contato com aquela água da enchente, contaminada principalmente pela urina do rato. Se a pessoa cai em esgotos, em período de enchente, essas coisas, tem contato com essa água que está contaminada com a urina do rato, ela pode ter leptospirose. Os principais da fase precoce, os principais sintomas da fase precoce são o quê? Febre, dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite, náuseas e vômitos. Para os leves casos, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. Infelizmente, no Brasil, ainda muita gente morre de leptospirose, certo? É uma doença que ainda mata muita gente. Hanseníase. A hanseníase é considerada a doença mais antiga que existe no mundo. Em 600 anos antes de Cristo, já se tem relatos de hanseníase. Antigamente ela era chamada de lepra. Ainda hoje tem gente que chama de lepra, né? É uma doença que as pessoas têm muito medo. Muito medo. Uma doença altamente contagiosa, causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen. Outra vez, com esse nomezinho Hansen, cientista que descobriu essa bactéria. Depois que se descobriu essa bactéria, assim como a tuberculose também, descobriu o bacilo de Koch, fica mais fácil o tratamento, a produzir medicamentos, né? Porque já sabe qual é o tipo de agente transmissor. Então, ele ataca principalmente a pele e os nervos periféricos, são os nervos da pele, próximos às mãos, pés, certo? A pessoa começa a ter perda de tato. A pessoa perde o tato no local, manchas vermelhas, que não sente no local. Depois começa a evoluir para feridas, nariz, nas orelhas, certo? E leva a deformação, principalmente em dedos, né? Em casos mais graves, leva à morte. Graças a Deus, a hanseníase hoje tem cura. E como a tuberculose, o tratamento é todo feito pelo Sistema Único de Saúde. Fez o exame, constatou que tem hanseníase, começa o tratamento lá no posto de saúde. Tomar a medicação, fazer todo o tratamento de maneira correta, a pessoa fica curada, certo? Se for no início do tratamento, a pessoa não vai ter sequelas, não vai ter problemas para o futuro, vai ficar totalmente curada. Agora, já for casos mais graves, onde já começa a deformação de partes dos dedos, principalmente, já é mais difícil a pessoa não ter sequelas. Pode ficar curada, mas vai ter sequelas. Então, fazer o tratamento logo do início.
ok? Meningite bacteriana, que é a chamada meningite meningocócica. A meningite pode ser causada por vários agentes, por vírus, por bactérias, que é esse caso, por protozoários, por fungos, mas a mais perigosa é a meningocócica, que é causada pela bactéria altamente contagiosa. Essa bactéria ela ataca as meninges, que são membranas que envolvem o encéfalo. O que é o encéfalo? O encéfalo, cérebro, cerebelo, né? Cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Ela ataca principalmente essas membranas que envolvem, né? E a coluna envolve também a medula espinal, certo? A pessoa começa, quais são os sintomas? Febre, dificuldades, principalmente o pescoço dói, baixar a cabeça assim, é difícil, né? A pessoa sente muita dor, com febre, sensação de cansaço, febre alta, dor de cabeça repentina. É uma doença altamente contagiosa, que a pessoa tem que ser logo internada. O tratamento se dá com antibióticos, um conjunto de antibióticos, e até as pessoas que estão em contato com essa pessoa com a meningite bacteriana, elas também têm que tomar. A pessoa que tem meningite bacteriana, que é a meningocócica, ela tem que ficar isolada no hospital. Nem visitas ela pode ter. Não pode ter contato algum. E quando morre, não pode ter velório, essas coisas. A pessoa é enterrada imediatamente num caixão especial feito de zinco para não ter contato nenhum com solo, porque é uma doença altamente contagiosa. Certo, pessoal?